Olá, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente, para essa nossa live de hoje aí, que promete, né? Hoje eu vou receber uma pessoa super especial aqui e ela vai falar como que é, né? Sobre essa aprendizagem em tempos de pandemia. Ela vai conversar com a gente também sobre as questões, né, que a gente tem lidado aí na aprendizagem dos nossos filhos, quem não tem filhos com os seus sobrinhos, o que você pode ajudar, o que você pode fazer, o que isso tem impactado na vida das famílias, né, dos casais, como isso tem feito. Opa! A nossa convidada já chegou aqui. Deixa eu enviar um convite para ela. Aqui, tá? Isso aí, para a gente já começar a conversar sobre esse assunto tão importante hoje. Lucimara, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, querida? Estou bem, e você? Que saudade, né? Então faz tempo, né? Faz um tempinho, que saudade gostosa, mas a gente está assim pertinho de coração, né? Com certeza, vamos lá. É isso aí. Então, quero te agradecer, né, pelo aceite da live e compartilhar um pouquinho, né, de todo esse teu conhecimento lindo que você tem para trazer para a gente. Eu comecei a aprender, né, e andar nos caminhos da constelação familiar com você. Então, para mim é uma grande alegria receber aqui, o meu coração está em festa. Obrigado, tá? Eu também agradeço, Elisete, o convite, e faz tempo, né, que eu estou nesse movimento, né, de compartilhar, de dar um pouco do meu conhecimento, repassar meu conhecimento, contribuir com aquilo que é possível. E que bom que deu certo, né? Acho que tudo tem seu Que tempo, bom né? que Tem deu. seu movimento. Isso, Então, que bom que deu certo. Fico bem feliz. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, disso que você já trabalha há bastante tempo, e aí você se apresenta um pouquinho para o pessoal que está chegando aí, para eles saberem, né, com o que você trabalha, mas você já está mais de 20 anos, é isso? Trabalhando aí com a psicopedagogia, eu acredito, e aí foi incluindo a visão sistêmica familiar das constelações no seu trabalho, é isso? Conta um pouquinho para gente. isso. Eu tenho já há 40 anos de experiência na área da educação, né? Então, Ai, 40 anos, nossa! só, só 40 anos. Olha, lindo pra gente, né? Não podia ser diferente que eu pudesse aprender tanto com você, né? Meu Deus! Isso, comecei há 40 anos lidando com crianças da educação infantil. Então, esse universo para mim não é novo. Embora o tempo tenha passado, mas nunca me desliguei das crianças, sempre atuando na educação. Depois eu entrei na educação especial, e onde toda a minha formação foi na educação especial. Na educação especial tive a oportunidade de trabalhar no hospital infantil, que foi um marco maravilhoso, excelente, conhecer pessoas, experiências de vida diferentes. E no hospital infantil eu encontrei a psicopedagogia, foi lá que eu comecei a atuar na psicopedagogia. E nesse movimento, no hospital infantil, as constelações. Ela veio num momento muito adequado, né, dentro do hospital, com crianças com patologias. Aí conheci as constelações familiares. E foi um marco, né, um divisor de águas. E sempre é, né, para quem trabalha, quem conhece as constelações, sabe quanto que ela é um divisor de águas. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Quando eu conheci as constelações, o trabalho se ampliou, a consciência se amplia, tu começa a lidar com outras questões, e é isso que eu vou trazer um pouquinho hoje aqui, né? A proposta é de estar nós permeando, caminhando nesse universo de transformação, de mudança, né? E é tanta mudança nesses últimos tempos, e a gente muitas vezes se perde nisso, né? Acaba não entendendo o que está acontecendo, e acabamos entrando no caminho da dor.
E as constelações, ela vem nos trazer a alguns posicionamentos, sempre naquele olhar, né, que o Bert coloca. Na vida, na nossa vida, o viver é um ato desafiador. Então, muitas coisas vão continuar acontecendo. É perdas, é dificuldades, coisas vão acontecer na nossa vida. Mas quando se tem um olhar sistêmico, isso torna diferente. Né? Você consegue lidar com essas questões de maneira mais leve, de maneira mais centrado, com os pés no chão, lidando com essa realidade. Isso é muito interessante. E a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, né, Elisete? Então, você que está atuando agora com as constelações também, então sabe quanto que isso tem sido importante na nossa caminhada. E é sempre um movimento primeiro interno, né? Eu sempre digo que é um movimento interno de busca. E depois a gente consegue se abrir para contribuir, para ter contribuição. Que é isso que a gente mais quer, né, dentro da nossa profissão, né? Ter contribuição. É verdade. Eu lembro que você falou assim, a primeira vez que a gente conversou. Eu vi que o teu campo tá bastante aberto, eu não entendia nada disso ainda. E aí, depois eu lembro que você disse assim, por que você não usa isso nos seus atendimentos? As leis, as 3 leis, para ir ajudando o seu público. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Não, quando você falou assim, meu chão se abriu porque era o meu movimento, né? Era a minha busca e eu nunca tinha pensado em trazer isso para o meu trabalho e realmente foi um divisor de águas assim muito grande. Então é bem isso que você falou, é primeiro a nossa busca, o nosso movimento, é algo muito interno nosso e depois isso vai abrangindo todas as áreas da nossa vida e também chega no trabalho, né? Então foi bastante lindo isso. E aí eu queria que você pudesse conversar assim, um pouquinho para a gente dizer de todo esse novo que está acontecendo aí, que isso tem afetado, né, na aprendizagem das crianças, dos nossos filhos. Eu tenho passado isso com a minha filha, foi um ano de 2020 desafiador, tenho que te dizer isso, foi desafiador. E esse ano agora, 2021, não está sendo diferente, porque o reflexo do ano passado está refletindo nesse ano. Então, conta um pouquinho pra gente. E só dá uma olhadinha para mim, Lucimara, por gentileza, se o teu fonezinho tá bem engatadinho ali, porque ele tá de vez em quando dando um sinalzinho aqui para mim. Vê se ele tá engatado ali bem certinho, certinho. Só um minutinho. Ok. Isso. Melhorou? De vez em quando ele dá um contatozinho ali que faz um barulhinho. Não sei se tá bom para todo mundo, eu de vez em quando escuto, mas tá tudo bem, a gente tá te ouvindo. Porque senão eu tento tirar o Experimenta, por gentileza. Experimenta desengatar. Né? Ok? Tá clara a minha voz? Parou o barulho, tá bem boa a tua voz. Tá joia, obrigada. Então, assim, até para mim também incomoda, mas eu fico com medo do som não ser muito claro, né? Mas tá bom. Não, mas tá bom, para mim tá chegando bem. Obrigada. Então, quando você trouxe esse tema, Elisete, eu fiquei pensando assim, nossa, tem muitas coisas, é um universo amplo para se falar sobre aprendizagem em tempos de pandemia. Porque cada família está vivendo uma história, né? Uma realidade. Então, vamos encontrar famílias completamente sofrendo, com sofrimento, famílias sofridas pelas consequências da pandemia. Né? E junto a essas suas crianças, né? Então, sempre quando a gente pensa em uma família que está em sofrimento, essas crianças também entram no sofrimento. Porque nós estamos entrelaçados, né? As crianças, todos os membros da família, estamos entrelaçados. Então, quando um sente alguma coisa, quando algo não está bem, a tendência é os demais também terem dificuldade, né? Não conseguirem lidar com essas realidades. E as crianças fazem o movimento de tomar dos pais a dor. Então, é muito perigoso e é importante olhar para nossas crianças. Né?
Eu estava lendo uma áudio essa semana, escutando uma áudio, e o profissional dizia uma coisa bem, bem pontual, assim, né? Que essa pandemia vai deixar muitas sequelas, né? Sequelas Sim. principalmente nas crianças, Uhum. porque de zero a 3 anos é uma fase do desenvolvimento e muitas crianças nasceram dentro dessa pandemia. E Uhum. muitas crianças Uhum. que precisam trabalhar o desenvolvimento infantil estão dentro desse movimento, que é o Sim. isolamento, que é o afastamento, onde as crianças precisam desse movimento para o seu desenvolvimento. E ela acaba se Aham. isolando, ficando em casa com os pais, muitas vezes os pais estressados, os pais em sofrimento, a doença dentro de casa, né? As perdas Uhum. dentro de casa. E essa criança Uhum. é fruto desse movimento. Então, ficar É. atentos, profissionais que trabalham na saúde e lidam com crianças, na educação infantil, nas escolas, que isso vai ter resultado lá dentro das salas de aula. Isso vai ter resultado Uhum. com as criancinhas, com o processo de alfabetização, com o processo de desenvolvimento dessas crianças. E Aham. a gente não pode deixar de olhar, né, e não se preocupar com o que tem aí. Vem coisas Uhum. novas vindo aí. E isso a gente vai ter que Sim. tá agregando, somando no nosso conhecimento, para que possa lidar melhor com essas crianças. Né? Aham. E quando você fala isso, né, de alfabetização, é necessário a gente pensar assim, né? O que é aprendizagem? Quando você me convidou para o tema aprendizagem, a aprendizagem da criança, né, em tempos de pandemia, né, e como os pais lidam com isso. Aprendizagem é o tempo todo, né? É o tempo todo. A criança aprende através das experiências vivenciadas. Né? Então, se a Uhum. criança Uhum. está num ambiente onde tem riqueza de experiências, é claro que ela vai somar essas experiências, né? E ela vai lidar com isso. E hoje o que, Aham. que nós temos? Né? O que, que nós estamos vivenciando dentro das casas, dentro dos lares? Né? Então, são as experiências, porque ela não está indo para a escola, ela não está tendo a escolarização, que é E que também ela aprende, né? Existe aprendizagem, uhum. que são os conteúdos formais, né? Os conteúdos divididos em áreas de conhecimento. Então, nesse momento, ela não está Uhum. tendo isso. Mas a Não. aprendizagem ela está tendo. Né? A partir do momento que eu levo ela no supermercado, que eu saio fazer caminhada com ela, que eu brinco com meu filho, que eu estabeleço um diálogo. Então, ela está aprendendo. E ela também está Uhum. vendo o que está acontecendo. Ela Uhum. está participando. Né? Então, hoje, Sim. se tu pegar e conversar com uma criança de 4, 5 anos, ela fala da pandemia, ela fala do vírus, ela conta histórias, né? Elas estão bem ligadas ali com o que Aham. está acontecendo, né? Bem, E isso. te dão até umas dicas e umas orientações, né? Então, não dá para... Né? Hoje ele já sabe contar. É. E isso também tem impactado, né, Lucimara, a questão tanto do aprender mesmo. Por exemplo, a minha tem 7 anos. E o ano passado ela entrou para alfabetizar, né? Primeiro aninho, tudo mais. E aí não teve, né? Teve 3 semanas de aula e já aconteceu o isolamento aí, né? E todo o ano de 2020 ela ficou em casa. Vezes a gente está preparado, vezes a gente não está, né? Eu penso assim, né? Lá atrás eu tive uma formação que eu fiz magistério, mas hoje eu não estou preparada para isso, eu não estou. Apesar de lá atrás eu entender um pouquinho, bem pequenininho, sobre o desenvolvimento da criança, as fases iniciais, mas hoje eu sei que eu não estou preparada. Quantos pais também não estavam, né? E fomos pegos assim de supetão, que todo mundo foi, e o quanto isso ficou defasado assim para as crianças. Então, no início da pandemia veio bastante atividades para a gente fazer com eles, para eles terem que se desenvolver dentro de casa e tudo mais. E hoje
tá refletindo, né? Porque ela não teve todo o apoio que ela precisava, porque nós pais, né? Eu digo nós, porque eu não estava tão preparada para isso, tive que me adequar. E reflete hoje. Hoje ela sabe que alguns amiguinhos conseguiram alfabetizar e ela não, por exemplo. E isso refletiu bastante. Esse ano ela não queria ir para a escola, porque agora não pode mais brincar no recreio, agora não tem mais o contato que tinha antes com os amiguinhos, ela não tem mais, e agora só fica sentadinha dentro da sala de aula, estuda, e tem que vir embora, não pode mais correr e brincar. Então, tudo isso traz um reflexo, né, Lucimara? Como você tem lidado com isso aí com as crianças? Sim, o que eu sempre coloco é assim, é importante perceber que pai e mãe são pai e mãe, né? Pai é pai, mãe é mãe. Então, os pais não têm essa formação. Então, não há o porquê se exigir tanto. Né? Os pais ficam naquele estresse total. Nossa, tem que dar conta. Nossa, tem que fazer. Né? Não precisa. E isso eu falo bastante com as escolas. Quando eu oriento as escolas, quando eu faço também eu trabalho com lives, com capacitação dos professores online nesse tempo de pandemia, né? Eu sempre estou falando, né? Os pais são colaboradores. Os pais não são professores. Né? O professor é aquele que está lá, tentando fazer o seu melhor. Então, aí tem que se pensar, se organizar junto com a escola, de que maneira os pais vão estar fazendo o seu trabalho, né, ajudando, contribuindo nesse processo, e o que cabe à escola. E também o que cabe à criança. Porque essa criança também ela está vivenciando o novo. Porque para ela também isso é novo. Ela ela lidava com a tecnologia de um jeito, através muitas vezes da brincadeira. Hoje ela está lidando com a tecnologia de uma forma que ninguém estava preparado. Nem pai, nem professores, quanto mais a criança. E esse cuidado nós temos que ter. Que é novo para todo mundo. É novo para os pais, é novo para os professores e é novo para a criança. Então, exigir da criança também que fique ali, sentado, estudando, num movimento que tem que ter, né? Quando se lida com a tecnologia, ela tem que ter toda uma preparação. Né? São estratégias que a gente vai aos poucos inserindo para lidar. E essa aí, não, essa tecnologia, ela é do dia para a noite, ela veio do dia para a noite. E não houve preparação de ninguém. Então, isso nós temos que ter bastante cuidado, né? Para não se sobrecarregar com aquilo que não é necessário, que não precisa disso. Tá? Isso que tu está falando, eu até pensei, pontuei algumas coisas assim, para a gente poder estar trabalhando, que é assim, quando você lançou a live, né? E eu coloquei nas minhas redes sociais, entrou uma família, né? Aí eu pedi para ela talvez ela tá conectada conosco agora. Ela fez uma pergunta que vem de encontro ao que tu está falando também, tá? E talvez a gente possa trabalhar um pouquinho disso com essa questão. Muitas famílias estão talvez vivendo essa experiência dentro das suas casas. Né? Então, eu achei legal trazer essa pergunta dela, com um pouquinho da história, para a gente poder junto estar trabalhando, mapeando. Tá? Então, eu vou falar, né? Pedir autorização para ela e nós estamos aqui. Vamos ver o que vai... Como a gente pode contribuir com a Ruth. Então, a Ruth coloca... Eu vou ler, né, o que ela escreveu na solicitação dela, né? Lucimara, estamos lidando com muitas dificuldades aqui em casa. Durante essa pandemia, minha mãe faleceu de Covid. Meu marido foi demitido no início da pandemia. Ele está depressivo e não liga para mais nada. Estamos vivendo das minhas economias. Meu filho de 9 anos detesta aulas remotas. E isso me estressa muito, porque todos os dias é uma briga para organizar as atividades e para assistir às aulas.
A minha filha de 6 anos não quer mais dormir sozinha. Toda noite ela vai para a nossa cama. Como estou muito cansada, pelo cansaço, eu e meu marido acabamos cedendo. Ela está muito agitada, agressiva e chorona. Uhum. Às vezes eu tenho a sensação que vou enlouquecer. O que você pode me orientar, Lucimara? O que você sugere? Então, eu achei, quando eu escutei, né, li essa pergunta, me veio à mente isso aí, porque é isso que as famílias estão vivendo. Né? Uhum. E aí, como que a gente vai poder lidar com isso? Né? E eu vou responder para ela aqui, e vou responder depois, né? Pessoalmente, foi hoje à tarde que ela mandou essa pergunta. E eu falei para ela responder aqui, né? Então, assim, Uhum. primeira coisa de pensar, né? Nós temos que estar pensando sobre isso, que essa pandemia, o que ela trouxe para nós? Né? Talvez para umas famílias tenha sido mais intenso, para outros mais leve, e assim por diante. Para cada família está vivendo de uma maneira De uma forma. diferente esse momento. Né? Mas, em síntese geral, no mundo todo, não só aqui no Brasil, não só aqui em Santa Catarina, Florianópolis, no mundo todo, está sendo um movimento de muitas perdas. Perdas de vidas, perdas de trabalho, perdas de afeto, perdas de situações da economia, né? Situações econômicas, né? Com isso, há um luto. Né? Todo luto é aquilo que tu não consegue se desprender, né? Aquilo que está ali, que dói, que é sofrido, seja em qualquer uma desses aspectos. Né? O trabalho, quando alguém perde o trabalho, ele perde, muitas vezes, a dignidade de sustentar sua família, de estar ali, de contribuindo, né? De poder se autossustentar, né? Quando é uma pessoa que vive sozinha, solteira. E então isso aí traz uma ansiedade, traz um pânico, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser? Né? O medo. Aí vem o medo. Né? E o medo, ele precisa ser equilibrado. Nós não podemos ter um medo que desequilibra, que deixa a gente paralisado. Né? Então, o medo demais, ele paralisa. A indiferença, não, eu não estou com medo, está tudo maravilhoso, está tudo tranquilo. Esse é assustador, porque essa pessoa está fora da realidade. Né? E aí essa pessoa vai ter mais dificuldade de fazer buscas, de sair para o novo. Porque essa pandemia está trazendo o novo. O que você vai fazer com isso? É meu trabalho, né? Eu era uma professora, minhas alunas, tem algumas alunas que estão entrando aqui, eu era uma professora que trabalhava muito, dando aula, muito conectada com os alunos, com as crianças, no meu consultório, né? E eu tive que mudar tudo isso. Eu tive que entrar para o online, para o novo. E estou me adaptando a esse novo. Estou devagarinho, mas estou me adaptando. Né? Então, muitas pessoas estão passando por isso. Mas ficar olhando e conectada com isso. O que o medo está me trazendo? O que o medo está me possibilitando? Ele está sendo algo que vai me instigar para o novo ou ele é algo que me paralisou? E aí eu vou ter que estar trabalhando com isso, com pessoas, talvez, com profissionais que possam me ajudar, com pessoas que também estão vivenciando experiências, mas estão conseguindo dar conta. Né? A gente não está sozinho. E não é bom estar sozinho. É bom a gente estar nesse movimento de o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. Né? Sair para o novo. Outra coisa importante é a coragem. Né? Quando que a coragem vem? A coragem vem quando eu estou conectado com a minha realidade. A minha realidade é essa, agora o que eu faço com isso? Para onde que eu vou? E a coragem, ela se manifesta através da presença. É muito importante nós estarmos presentes. Né? E o que é presença? A gente fala muito em presença.
né? Vamos estar presente nas nossas relações, presente com nossos filhos. A gente fala muito de presença, mas a gente não sabe o que é presença. Né? Então, presença é um movimento de corpo. Né? Eu, quando estou com meus filhos, quando eu estou com minhas crianças, eu estou com as minhas crianças. Né? Eu deixo o celular de lado, porque hoje é o grande vilão, né? As crianças competem, né? As pessoas competem muito, né? Com o celular, com as redes sociais. Né? Eu deixar esse celular de lado e ficar realmente com as minhas crianças, presente de corpo e alma. Né? Tá ali, tá conectado com o meu corpo. Né? Então, o que eu estou cuidando da minha saúde? Estou cuidando da minha saúde? O que eu estou fazendo comigo? Né? Como é que eu estou lidando com esse movimento? Que hoje, né, com a pandemia, a gente está lidando muito com a saúde física mesmo. Né? Então, como é que está o meu corpo? Como é que eu estou? Se eu estou doente, se eu não estou bem, se a minha saúde está fragilizada, isso aí vai trazer consequências. Né? Então, como é que está a minha saúde? Né? Isso me ajuda a ter presença nas coisas. Né? A mente, né? Conectado à minha mente, como é que tá meus pensamentos? Que tipo de proposta que eu tenho? Que tipo de sonhos? Que tipo de sonhos eu tenho? O que eu espero? Como é que tá a minha mente? Tá silenciada? Tá uma mente condizente? O que eu estou pensando? O que eu estou querendo? O que eu estou fazendo? E o espiritual, né? Quais são as buscas que eu estou fazendo? Eu tenho alguma crença? Que crença que eu tenho? Eu estou buscando o lado espiritual? Né? Eu não acredito em nada. Ok, então jogue para o universo. Vamos buscar essa força. Quando eu estou conectada com a minha presença, eu tenho a força dos meus antepassados. E isso é muito importante. Eu me conecto com meus ancestrais. E com meus ancestrais eu tenho a força. A força de tudo que está vindo. Porque essa pandemia, muitos dos nossos ancestrais já passaram por situações semelhantes. Sim. E tá gravado no nosso DNA. Por isso que muitas pessoas estão fazendo doenças somáticas, né? Que dizem psicossomáticas, doenças de pele, doenças emocionais. E muitas vezes elas estão conectadas com a experiência dos seus antepassados que já passaram por isso, através das constelações. As constelações falam muito sobre isso, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho, as constelações, a gente sabe que nós estamos conectados, o nosso DNA, com todas as experiências traumáticas que vieram lá dos nossos antepassados. E isso pode se manifestar a qualquer momento, se eu não consigo lidar com essas experiências. Aí, muitas vezes, eu estou doente, não sei porquê. Nossa, mas eu estou doente, mas eu estou fazendo tudo certinho. Por que eu estou assim, desse jeito? E aí, nós vamos olhar, muitas vezes, tá lá. Um avô, um bisavô, já passou por experiências de medo. Medo. Principalmente o medo, o pânico. De perder a vida, de não dar certo, de não conseguir, de não ir para frente. Então, tu vai experienciando novamente essas situações traumáticas que já foram vivenciadas lá atrás. Né? Então, a presença, ela te conecta com a tua força. E hoje nós precisamos muito dessa força. Né? E assim, quando eu começo a olhar para essas questões, eu começo a ter uma direção. Para onde que eu vou? Então, a gente está falando muito agora pós-pandemia. Né? Nós estamos agora vamos ver o que vamos fazer. Hoje me perguntaram, o que tu vai fazer quando a pandemia passar? Eu digo, o que tu vai fazer? Não, eu já estou fazendo. Exatamente. Ia passar. Isso, não dá para esperar passar, né? Agora à tarde eu li um artigo que uma médica portuguesa que fala que nós vamos viver muitos anos com a pandemia, com a Covid-19. Só que vamos viver de maneira diferente. Né? Hoje mais vacinado, né? Hoje com estratégias, mas ela vai estar no nosso meio. E aí, como que nós vamos lidar com isso? Vamos começar a lidar agora já.
né? De maneira mais devagar, vamos pensando, hipotetizando, vamos ver propostas, criando planejamento, projetando sonhos, vamos lá escrevendo, vamos relatando, para a gente poder dar conta disso, né? Essa semana atendi um cliente que está no fundo do poço, depressão, a família toda, né? Porque fechou a clínica, fechou o trabalho, e há um ano atrás. Né? Mas vamos lá, vamos fazer alguma coisa? O que você faz? O que você faz? Faz e faz bem feito. O que te dá prazer? O que você fazia? Vamos resgatar aos pouquinhos. Né? Devagarinho. Cadê os teus funcionários? O que você fez? Vamos lá. Reagir. Vamos reagir ao que está aí. Né? E é interessante que, nesse movimento, sempre quem traz os pais, que trabalham muito com criança, né? Quem traz os pais doentes, os pais problemáticos, são as crianças. Né? As crianças fazem uma patologia, fazem um quadro comportamental, e aí vão para terapia, né? E como eu sou sistêmica, né? O que é ser sistêmica? É olhar a criança, a dor dessa criança, do ponto de vista dos pais. Então, o próprio Bert e a Marianne Frank, que é uma alemã, ela fala: as crianças levam os pais ou um membro da família para os consultórios. Então, ficar atento. Quando a criança faz um quadro, né? Nesse caso aqui, essa criança da Ruth, da moça que me escreveu, essa criança está fazendo um quadro sintomático, comportamental, né? Levado pelo ambiente que ela está vivendo. Então, ela está sendo... está fazendo movimento pelos pais, conectado com a dor dos pais. Né? Querida mamãe, eu faço por você. Querido papai, eu faço por você. Né? Nesse caso que ela colocou, que a criança vai para a cama dela, não dorme sozinha, está com medo, tá apavorada, né? Ela está querendo cuidar de alguém. Então, as crianças são muito sensíveis. Então, ela está querendo cuidar do pai ou da mãe. E aí ela faz esse movimento, vai para o sacrifício. Então, ficar atenta a isso aí. O que eu indicaria para ela, né? Que pudesse olhar, né? Tanto o pai como a mãe, né? Ela e o marido, olhar para o que essa pandemia está fazendo com eles em primeiro lugar. Isso. Porque se ela olhar para eles, o sofrimento desse homem que perdeu o trabalho, o sofrimento dessa mãe de luto, ela está de luto. Eu disse, conversei com ela rapidamente, eu digo, você está de luto, se permita estar de luto. E as crianças sabem disso. As crianças estão vendo toda essa dor. Né? E é claro, não conseguem lidar, fazem de qualquer jeito. Né? Muitas vezes é não se alimentando, não falando, quando é criança pequena. Né? Então, cada criança vai se manifestar de um jeito. Adolescente é rebeldia, a adolescente é depressão, não quer sair de casa, não quer ir para a vida. Né? Então, assim, as crianças, elas sabem das dificuldades familiares. Né? Teve outro caso que ela falou para mim, eu e meu marido brigamos muito dentro de casa, mas a gente não briga perto das crianças. A gente briga escondido no quarto. Mas as crianças sabem de que o papai e a mamãe não estão bem na relação. Então, não adianta a gente querer, na frente está tudo maravilhoso, não está. E as crianças sabem disso. Então, claro que evitar a briga na frente é importante, né, Lucimara? Mas a alma da criança sabe, né? Agora há pouquinho eu conversava com uma mamãe e ela falou também sobre isso. Parece que a minha filha sabe o meu ponto fraco. Eu disse, ela sabe. A alma das crianças sabem, né? É isso que você tem falado, né? Às vezes é importante brigar longe das crianças, mas a criança, a alma dela sabe que o papai e a mamãe não vão bem, né? Isso. Tem um livro que eu gosto muito, né? Que quem gosta de ler, né? Agora aproveitar a pandemia, que tem mais tempo para ler, quem sabe ler, né? Aqui está invertido, né? Passa invertido aí, né? Mas o nome do livro é Bert Hellinger. É um livro fácil de encontrar, Olhando para a Alma das Crianças.
Nesse livro, ele conta histórias de crianças problemáticas, doentes, crianças que não conseguem aprender, que não vão para a vida, adolescentes, principalmente muitas adolescentes, né? Que as famílias já não sabem mais o que fazer. E ele mostra exatamente o que aconteceu com essas crianças. Né? E a conexão que elas estão fazendo com o sistema doentio, com o seu sistema doente. Né? Então, vamos lá, vamos continuando, porque eu quero amarrar bem para nós abrir para perguntas, né? Então, assim, uma coisa muito interessante que tu levantou, assim, é a questão das aulas remotas, né? Aula remota, que é através do computador, online, né? É aquilo que eu falei, né? As crianças não estavam preparadas, os pais não estavam preparados, nem os professores preparados. Ninguém estava preparado, né? E aí é uma coisa muito interessante, né? Que é uma dinâmica diferente, né? E muitos jovens, eles estão naquele movimento que são bons, mas não sabem lidar com a tecnologia. Meu filho domina, nossa, meu filho domina o computador, que maravilha, vai ser fácil. Mas aí não, ele precisa ter uma dinâmica diferente na frente do computador, né? Nas aulinhas. E isso a criança não tá, né? Então, por isso que ela acaba fazendo o banzé. Isso, várias crianças estão fazendo isso. Eu trabalho com crianças, pensem bem, crianças com dificuldade de aprendizagem na escola. Né? Eu trabalhava com essas crianças no meu consultório. Quando fechou a pandemia, né? Claro, eu não consegui mais atender, só online, né? Também, né? Mas aí fica um pouco complicado, porque os pais dizem assim para mim, Simara, eu tô com um monte de atividades, ainda mais esse trabalho, né? Então deu uma parada, né? Mas eles começaram com aula remota. Começaram com o computador. Já não sabiam ler, distúrbio de comportamento, muitas vezes, hiperativo, agitado, né? E tem que dar conta dessas aulas. E agora? Né? E depois me ligava desesperado. Lucimara, fala com a escola. Fala com o professor. Faz alguma coisa. Eu muito pouco podia fazer. Eu até liguei para várias escolas, né? Me apresentei, conversei, para lidar de outro jeito. Né? E isso aí a gente tem que rever. Né? Que os professores estão trabalhando muito. Muitos professores não estão. Muitos pensam que os professores não estão muito aí, né? Não, os professores estão trabalhando muito. E os pais precisam reconhecer isso. Porque eu falo para a Ruth o seguinte: como está para você, Ruth, mamãe, né? Essas aulas de aulas remotas. E ela falou, eu não suporto. Exatamente. Imagina as crianças e também os professores, né? Todos tiveram que se adaptar, né? Quando a minha veio para casa com isso, eu disse, meu Deus, como a gente vai lidar? E depois eu sentei um pouquinho na cadeira do professor, né? Porque eu pensei, eles também não estavam preparados para isso. Como eles tiveram que, de uma hora para outra, ter que se reinventar, ter que criar atividades de uma forma que estava totalmente diferente dentro da sala de aula, com um contato presencial, agora um contato à distância. Então, fomos todos que tivemos que nos readaptar e criar todo um novo, né, Lucimara? Para as crianças foi difícil, para os pais também foi, mas para os professores não foi diferente, né? Eles tiveram que fazer toda uma dinâmica. Uns nunca gravaram vídeo e daqui a pouco tinha que estar no vídeo, e daqui a pouco tinha que preparar a aula, outros não queriam estar no vídeo, aí mandava só um recadinho, e às vezes no WhatsApp, mas quantos que eles tiveram que dar suporte também nesse WhatsApp? Eu acho que foi algo assim muito movimentado para todo mundo, que hoje estão um pouquinho mais adaptados, mas ainda criando uma nova realidade que veio mesmo para mudar o nosso conforto, digamos assim, né? Que parecia que não era confortável, mas que quando veio um novo, a gente viu que estava mais confortável antes do que estava agora. E a gente teve que se readaptar em tudo, né? Teve um momento que a minha pequena chorou, porque
não queria mais a aula online, daqui a pouco não queria mais ir para a escola e daqui a pouco sentia falta dos amiguinhos. E aí gerou uma dor, né? E aí agora não pode mais ver os amiguinhos, não estava mais em contato. Apesar dela estar mais adaptada hoje, mas em alguns momentos ela diz, mãe, quando isso vai acabar? Porque eu não posso mais ver meus amigos, tudo por causa do coronavírus. Filha, calma, tá tudo bem, devagarzinho a gente vai vendo um amiguinho, outro, devagarzinho a gente vai aprendendo, a gente vai lidando, e tanto os pais quanto os professores também tiveram que achar novos argumentos, né, para também trazer um acolhimento para essas crianças, e outros estavam também desesperados, sem saber trazer esse acolhimento, porque eles mesmos estavam também sofrendo com isso, né? Então, acho que foi um sofrimento geral e está sendo conforme a gente vai vivendo e amadurecendo com isso também, né, Alcimária? Trouxe um outro amadurecimento que a gente vai lidando devagarzinho, né? Mas teve um momento que a minha pequena chorou muito. E a minha mais velha, que hoje tem 18 anos, ela era mais quietinha por casa, não tinha tanto, assim, esse movimento com muita gente, assim, mas ela também sentiu. Ela disse, hoje eu sinto falta das festas que eu não fui, ela dizia, porque às vezes ela não ia nas festas, né, que os amiguinhos convidavam e tal, ela dizia, ai mãe, tenho preguiça, eu não quero ir. E ela não ia, e hoje ela diz, eu sinto falta das festas que eu não fui, ela disse, porque queria voltar para o movimento. E que devagarzinho a gente vai se adaptando, né? Mas impactou bastante, assim. E hoje você, né, principalmente lida bastante com isso no dia a dia, e sabe o quanto tem sido trabalhoso aí, né? Tanto para pais quanto para os professores e para as crianças, né? E com esses pais assim aborrecidos em casa, a criança também tem trazido essa dor, né, Lucimária? Isso. Uhum. Uma coisa importante é nós considerar que cada um vai ter que achar um ritmo. Uhum. O ritmo, o movimento, né? Cada família já está entrando. Né? Eu vejo assim, algumas famílias que eu atendo já estão dentro daquele padrão, daquela rotina, estabelecendo rotina, que é o que eu oriento muitas famílias, né? Trabalhar com rotina. Porque a rotina organiza a família, organiza dinâmicas. Né? Não fica tudo muito solto. Né? E aí eles conseguem lidar melhor. Isso. Se a mãe está trabalhando fora, se o pai está trabalhando fora e a criança fica com alguém, porque a criança não está indo, muitas crianças não estão indo para a escola. Né? Eu tenho uns amigos que são nos Estados Unidos e eles estão falando, né? Lá vai e volta, mas, e as crianças doentes, eles, né, acabam ficando em casa também, né? Eles fazem opção de ficar em casa pelo quadro patológico das crianças. E as crianças acabam ficando sozinhas às vezes, os maiores com os menores, né? Ou ficam sozinhos com os maiores, 14, 13, 14 anos, e eles saem, os pais saem, vem pessoas, né? Com todos os cuidados, mas tem uma relação, e as crianças não. Então, essas crianças estão adoecendo. Então, isso nós temos que cuidar, e aí por isso que eu falo da presença. Você está com a presença, está conectado com o seu eu, com essa presença, você estabelece momentos de sair com o teu filho, de fazer caminhadas, de assistir uma televisão junto com ele, ali, deixando o celular de lado, né? Mas com ele, olhando para ele, conectado com ele, trocando com ele, né? Para que ele sinta esse pai, essa mãe presente. Né? Porque senão essa criança fica solta, né? Durante a semana toda dentro de casa. Quando você chega em casa, você quer descansar, né? Você quer descansar. Mas a criança passou sozinha. A criança passou com alguém, né? Com os irmãos. Sem fazer vezes, nada. Né? Ela tá perdida nisso aí. E ela tá sofrendo tanto quanto você, né? Que é adulto. Né? Então, por isso que é importante, né? Olhar para isso. Eu disse que nós adultos, né?
Eu digo que nós, adultos, até passou uma fase mais difícil, mas rápido a gente foi se adequando, porque o trabalho continuou, a gente continuou fazendo outras coisas, tendo outros movimentos, saindo para ir trabalhar, fazendo as coisas, vendo pessoas, e as crianças não, elas ficaram só dentro de casa. E aqui a gente fez um combinado, assim, né, eu e o esposo, para a gente, nos finais de semana, que daí a gente estava mais livre, assim, das questões do trabalho, de às vezes fazer alguma coisa com elas e sair em algum lugar seguro com elas, tipo, a gente saía para o meio do mato, né? Então a gente ia caminhar no meio do mato, a gente ia para um sítio, a gente caminhava na estrada, sei lá, para colher as frutinhas que tinha na beirada da estrada, para elas ter movimento de sair, de fazer alguma coisa, de ver um movimento, porque daí elas estavam só em casa, né? E a gente estava seguindo a vida trabalhando, mas elas não. Né? Então, isso, e aí isso trazia uma ociosidade, um aborrecimento, um eu estou só, né? Então, da gente fazer um movimento com elas. Isso mesmo. Eu tracei assim, algumas dicas que eu vim trazer para levantar sobre como trabalhar, como fazer o que é possível, né? Para poder amenizar um pouquinho essa situação toda com as crianças. Porque uma coisa muito, muito importante. Eu recebo vários telefonemas, várias pessoas querendo marcar consulta, e sempre a fala é: meu filho está muito agitado, meu filho está hiperativo, meu filho não está dando conta, né? Tá chorando demais, né? Só que esse é um movimento que vem com algo que é o uso de medicação. Isso me assusta bastante. E me assusta bastante. Nós temos que cuidar muito disso. As crianças estão adoecendo, mas nem por isso precisa ser medicamentada, introduzir medicamentos. Medicalizada, não, de jeito nenhum. A gente tem que trabalhar antes para que não chegue a isso. Claro, vai ter crianças que vão precisar usar medicação. Agora tem crianças que não. Que com trabalho, com uma forma mais acessível, ela vai conseguir dar conta disso. Tá? Então, muito cuidado. E então, às vezes as pessoas também têm lidado, né, Lucimária, que tá hiperativo. Às vezes é uma agitação porque está muito parado em casa. Não tem coisa para fazer, está ocioso. Então, a minha pequena, ela é muito movimentada, ela gosta de gente, ela gosta de movimento, ela gosta de pessoas. Então, às vezes, a agitação dela pode até incomodar a gente, mas ela tá ociosa. Aí, às vezes, eu olho pro marido e digo assim, é falta do que fazer, vamos dar alguma coisa para ela fazer. Daí, sei lá, às vezes dá uma bicicleta para pedalar, para fazer alguma coisa, para colocar em movimento, para deixar cansada. Porque, às vezes, ele só precisa colocar energia para girar, né? E tem uma pessoa aqui, Lucimara, que ela colocou, não sei se eu posso já colocar o que ela te mandou aqui. Lisboa, ela colocou. Tenho 2 netas, uma de 17 e uma de 10 anos. E um netinho com 6, 7 anos. Cada um apresenta um comportamento diferente em relação às aulas online e o isolamento. É difícil. Para adolescente está mais complicado. Isso, é como eu estava dizendo, né? Cada criança e a faixa etária também, né? Vai ter um movimento diferente. Os adolescentes, muitas vezes, lidam melhor com a tecnologia, mas não estão preparados para lidar com essa modalidade, que é ficar ali na frente, com horário, com regras. Né? Então, aí a gente pensa assim, não, mas adolescente vai tirar de letra. Não. Porque vai ter que entrar nesse movimento de estratégias diferenciadas, né? E os pequenos precisam de assessoria, precisam ser assistidos por alguém, né? Por um pai, pela mãe, por alguém que possa contribuir. Né? Então, é um movimento bem difícil, tanto para a família como para as crianças. Tá nessa maneira de lidar. Eu vou tentar passar aqui algumas dicas, e aí nós vamos falando e retornando ao que ela perguntou, né? Então vamos lá. Isso, o nosso tempinho está quase terminando, tá? A gente tem 15 minutos. Vou passar bem rápido, são 10 dicas, né?
que talvez contribua com a tua pergunta, tá bom, querida? Vamos Não. lá. Primeiro, identificar, né, como que você está, papai e mamãe. Né? Porque se a criança ela olha para o pai, ela olha para a mãe, e ela percebe que a coisa não está bem, essa criança vai fazer um movimento rapidinho de tomar a dor do pai, tomar a dor da mãe. E aqui eu trouxe para vocês uma mesa, né? Quero que vocês observem aqui, ó. Para nós ver como isso atua na criança, tá bom? Ó, papai, mamãe, ok? E as crianças? Aqui estão as crianças. As crianças conectadas, dá para perceber, dá para ver? Olha aqui. Sim. Dá. Pai e mamãe e as crianças. Vamos hipotetizar que são duas crianças, né? Então, aqui, nesse movimento aqui, as crianças estão olhando para os pais. Nesse movimento aqui, as crianças não estão bem. Isso aqui é um movimento doentio. As crianças não devem olhar para os pais. As crianças devem olhar para o futuro. Vamos imaginar aqui o futuro. Aqui é o futuro. Esse movimento que as crianças devem fazer. Essa é uma família saudável. Onde as crianças olham para o futuro. Então, por isso eu volto sempre a falar. As crianças... Aqui é o passado, tá? Aqui são o passado, as coisas, lá os antepassados, né? Muitas vezes as crianças fazem esse movimento. Olham para os pais quando os pais não estão bem. E essas crianças aqui vão ter dificuldade de ir para o novo. O futuro é o novo. O futuro é que está aí. Então, por isso que eu pergunto para a mãe, como está para você as aulas remotas? O futuro, como está? Se tá pesado para você, você não dá conta, tá tudo muito difícil, tá com medo, tá cheio de coisas, as crianças imediatamente fazem esse movimento. Vão em socorro desses pais. E aqui essa criança não tem força. Aqui essas crianças vão chorar, vão sapatear, vão fazer patologias, vão ficar hiperativa, vão querer dormir no quarto do pai, no quarto da mãe. Aqui é o movimento doentio. Então, por isso que eu sempre volto. Como está para você, querida mamãe, querido papai, né, essa mudança que veio aí? E olhar para isso e dizer, nossa, tá difícil, tá realmente, tá demais, não tô dando conta. Se permitir a dizer isso. Se permitir a se conectar com a sua dor. Porque quando eu me conecto com a minha dor, eu consigo soluções. Eu busco soluções. Agora, quando eu faço de conta que tá tudo bem, vou levando com barriga, né? Vou levando, vai levando. As crianças pegam para nós. As crianças levam daí. Aí elas dizem, não, papai, mamãe, eu seguro para você o pacote, eu levo a dor e vamos lá. E aí você vai ter que olhar de um jeito ou do outro. Né? Então, por isso que é importante. Porque quando eu olho para a dor, como adulto, papai e mamãe, como adulto, se você olhar para a sua dor, para as suas dificuldades, você consegue buscar boas soluções. Você se conecta com o seu papai e sua mamãe. Você se conecta com a força dos teus antepassados, com quem veio antes. E lá você tem força. Lá você encontra soluções. E boas soluções. Boas soluções. Soluções leves, que te deixam leve. Que te deixam mais aberto para o novo. Essas pessoas conseguem ir para o novo. Essas pessoas vão conseguir entrar para o 2021 com mais leveza. Porque a pandemia, ela é esse movimento para o século XXI. Então, o século XXI está começando agora. Pós-pandemia. Que é o com o novo. Então, se você está conectado com o teu lado adulto, que se responsabiliza pelas situações, que dá conta das suas situações, que não passa para as crianças, você consegue ir leve para frente. Né? Outra dica. Fale com seus filhos sobre a sua dificuldade. Né? Eu falei para a mãe, fale para seu filho, você está com luto, está sofrendo pela sua mamãe que você perdeu. O papai está sofrendo porque perdeu o trabalho. Mas você dá conta.
A dor é sua, você dá conta. Você tem a força de um adulto para dar conta. Diga isso para eles. E também escute a sua criança. As crianças têm muitas coisas para contar. Elas falam da sua dor, elas conseguem se expressar. Mas se você sentar e escutar, ouvir não. Ouvir entra por aqui, sai por aqui. A escuta não. Quando você escuta, você processa, elabora junto. Você permite ser elaborado aquilo que a criança está trazendo. E a criança sabe quando você está ouvindo, quando você está simplesmente, né, ali, só ouvindo. Agora, escutar não, escutar é mais profundo. Se conecta, é um movimento energético de conexão com essa criança. E as crianças precisam estar conectadas com olho a olho. Né? Então, olhe para sua criança. Olhe bem nos olhos dela e diga: como eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você? Vamos juntos buscar saídas. Então, essa criança fica mais acessível e confiante. Essas crianças precisam ter confiança. Outra, terceiro, né? O terceiro é assim: se você passou por perdas, né, eu tenho famílias que passaram por perdas e estão de luto. E eu falo, um luto que não conseguiram enterrar os seus mortos, né? Porque muita gente está vivenciando essa história de não conseguir enterrar o vovô e a vovó. Né? E como que isso fica para a família? Então, permita que essa criança... Aí faz exercícios bem legais. Escrever uma carta para o vovô, para a vovó. Eu peguei uma criança que perdeu o vovô e a avó de Covid. Essa criança está em sofrimento profundo. Né? Os pais também estão, mas a criança fez um quadro de fazer xixi na cama, de se mutilar, né? de dor. Permita que essa criança sofra. E leve ela para escrever uma carta para o vovô, conversar sobre o vovô, vovó. Aí eles disseram assim: a gente não quer falar lá em casa sobre isso. Como não? Esse vovô e essa vovó fazem parte da família. Morreram numa situação bem traumática, mas fazem parte. Então, fale sobre isso aí. Escreva uma carta, mostre fotos, faça um álbum de fotografias, bote no coração esse vovô e essa vovó. Esse é o luto. Vocês podem trabalhar esse luto e depois soltar. Porque todo luto tem que ser trabalhado e soltado. Né? Solta. Trabalha e solta. Né? Deixa ir, deixa ir. Né? Esse é o luto leve. Né? Porque tem o luto humilde que Bert Hellinger coloca. O luto humilde é aquele luto que se trabalha, se olha, se reverencia e solta. O luto arrogante é aquele que não deixa ir. Eu jamais vou esquecer, eu jamais vou botar não vou nunca perdoar, não vou nunca dar conta disso, para mim está sendo difícil. Então, deixa ir. É aquele luto que leva anos. Tem pessoas que levam anos de luto. Né? Esse é o luto arrogante, que quer dar conta. Né? Deixa. Né? Outra dica: crie um quadro de atividades, rotina. Né? Bota a criança a fazer rotinas. Ajudar a limpar o lixo da casa, reciclar o lixo. As tarefas da casa, vamos dividir as tarefas. Né? Que ela possa ter um horário. Vamos acordar, fazer oração. Não sei se a família costuma fazer, né? Passear com os cachorros. Vão botando dentro da realidade de vocês uma rotina que se leve para vocês também, né? E leve para as crianças, ok? O movimento de presença, né? Não esqueça, crie momentos de presença. Passeando na praia, como tu falasse, né? Passeando com os cachorros, junto com a criança, dando uma caminhada na comunidade, né? Na vizinhança. Então, se você pode passear mais longe, ótimo. Se não, faça pequenos passeios. Assistir um filme comendo pipoca com as crianças. Né? Façam coisas com a sua criança, ok? Outro item: organizar cantinhos na casa, se você puder, né? Cantinho da música, cantinho da pintura, principalmente os pequenininhos. Organiza as crianças pequenas. Cantinho dos brinquedos, é o baú dos brinquedinhos. Vamos guardar, agora é a hora da pintura, a hora de fazer atividades físicas.
para que a criança possa saber, né? Onde estão as suas coisas, a organização. Ela precisa muito, muito, muito de organização. Porque ela tá... Ah, mas ela sempre teve, né? Ela tem lá em casa, tá tudo certo. Ótimo. Mas procure caminhar e observar como está sendo essa organização. Tá? Porque isso ajuda a criança a acalmar o comportamento dela. E para os professores que estão aqui, tem vários professores, né? Queridos professores, escute as suas crianças. Mas não é aquela escuta que dizem assim, Lucimara, eu falo com minhas crianças, eu entro em contato com minhas crianças. Eu sei tudo que está acontecendo na minha sala de aula, mesmo online, né? Remota. Eu sei o que está acontecendo. Não é essa escuta que eu estou falando. É aquela escuta de pegar aquela criança que os pais colocam que não estão indo bem, que não está gostando de ir para a internet, que tem dificuldade, e conversar, olhando nos olhos dela, e dizer para ela assim, ó, querido, para mim também está difícil. Eu também, muitas vezes, não dou conta disso. Para mim também é novo. Vamos juntos, eu do meu lugar de professora e você como aluno, vamos juntos buscar saídas, buscar possibilidades que fique leve para mim e leve para você. Hoje, querida, eu sou aqui sua professora. Como que está para você? Se ele perdeu alguém, como que foi para você perder? Você não perdeu seu vovô, sua vovó. Simplesmente eles partiram. Porque estão no seu coraçãozinho. Então, trabalhe também esse conceito de perda, né? Não como algo perdeu, acabou. Oh, não, tá com você. Então, isso aí é importante, lidar com isso. Então, escute seu aluno. Você vai ver a diferença que isso vai fazer quando você começar a sentar e conversar com as crianças, né? Outra, se permita dizer, né, que tá pesado, que tá desafiador, né? E procure superar. A superação é a palavra certa, né? Os pais, é importante que os pais tenham consciência de que tá difícil também para vocês, professores, porque vocês também, muitas vezes, perderam alguém, estão com medo, estão num campo da tristeza. Hoje eu falei com uma professora que me disse assim para mim, eu tô toda semana perdendo amigos. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar. Então é esse professor que está dando aula para os nossos filhos. Que está com dor, tanto quanto eu. Né? E a gente está cobrando dele que tem uma postura finesse. Como? Ele é um ser humano também. Né? Então são todo mundo aprendendo, né? Todo mundo aprendendo. Outra coisa, pais e professores. Quando a gente critica, né? Se o professor critica os pais, eu me afasto deles. Energeticamente, dentro de um campo sistêmico, eu me afasto deles. Eu faço esse movimento. E quando eu me afasto, fica tudo muito difícil. Fica tudo muito pesado. Né? Então, os professores também. Quando os professores criticam os pais, fica difícil. Pais criticam os professores, fica difícil. Os dois afastados, imagine. O professor fala dos pais, o pai fala dos professores, vai ser isso aqui. E onde é que fica a criança? Onde é que fica a criança nisso? Perdida, então, quando eu né? entendo que esse professor é um ser humano, quando eu entendo que esse pai é um ser humano, e ele é só pai, você é só professora, cada um no seu lugar. E Bert coloca muito isso, cada um no seu lugar. Pai é pai, mãe é mãe, cada um no seu lugar. Não adianta querer ser professora em casa e os professores passar para os pais. Pais vão dar conta? Não existe isso, gente. Vira essa confusão que está aí, esse estresse. Né? Então, ficar atento a isso. Acolhimento é a palavra de ordem. Acolher os professores, acolher os pais, acolher as crianças, acolher as pessoas com dor, acolher os amigos. Acolhimento, a palavra hoje geral na humanidade. Né? Acolhimento. Se eu não acolher, eu também não vou ser acolhida na minha dor. Sim. Então é algo que vai, né? Eu acolho e eu sou acolhida. Eu acolho e eu sou acolhida a todo momento. Né? Isso é importante. O outro é olhar, sabe como a gente faz?
A gente faz para se dar bem com o trabalho online, com as aulas remotas do seu filho e coisa e tal. Olhar para o novo, porque isso é novo, né? Olhar para o novo e dizer para ele, bem-vindo. Se curvar a ele. Se curvar ao novo. O que é se curvar? Eu não dou conta do que tem, é maior do que eu. Mas eu consigo lidar. Se curvar a tudo que está vindo aí. Né? Então, quando você se curva para o novo, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. E na vida das crianças, né? Porque a criança é nosso espelho, né? Se eu detesto, a criança vai detestar. Tá? Vamos lá. E uma coisa que é fundamental, né, gente? Vai passar. Vai passar. Né? Eu acho que já teve pior, né? Não sei, eu também não sei se tá pior, tá pior. Mas eu acredito que a vacina tem uma luz no fundo do poço, né? Uma luz no fundo do poço e da estrada, né? Então vai passar, né? E a gente precisa estar pronto para o que está vindo aí de novo. E eu só vou estar pronta se eu tiver com a cabeça centrada, se eu tiver com os pés no chão. Aí a coisa vai caminhar para um futuro mais leve, para nós, para nossas crianças, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Né? Ok? Então, essas dicas eu deixo para nós pensar, refletir sobre isso. Que foi excelente, né? Já fiquei aqui imaginando todas essas dicas aí para mim fazer alguma coisa também, porque já me deu várias ideias. Sempre é bom ouvir algo novo, né, Lucimara? Muito bom. E te agradeço por isso. Eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu acho uma pessoa que colocou aqui. Ah, sim, achei. A Kellen, ó. Meu filho de 5 anos não quer dormir no quarto dele. Depois que ficamos 15 dias internados no hospital. Não sei o que fazer. Ele diz ter medo. Lembra o que eu falei? Medo de perder. Medo da morte. Perder o papai, perder a mamãe. Mamãe, eu cuido de você. O movimento que ele está fazendo é esse. Mamãe, eu cuido de você. Né? E aí, realmente, o que vai acontecer? Você precisa, primeiro, tá leve para você. Como é que tá para você? Como é que tá para você isso? Né? Para você poder passar para ele a segurança. Mamãe dá conta, mamãe é adulta, né? Mamãe consegue, tá tudo certo, não vai acontecer nada com a mamãe. E devagarinho fazendo esse movimento para que ele possa retornar para o quarto. Né? Porque se ele dormia sozinho e agora ele voltou, tá muito explicado. É o medo de perder a mamãe. Essa mamãe ainda está com medo? Como que está essa mamãe, né, nessas relações? Como é que está esse contexto da família? A família ainda está com muito medo? Porque isso agora, nessa pandemia, direto as crianças estão fazendo esse movimento de ir para o quarto dos pais. E ele está muito conectado com medo. Eu cuido de você, mamãe. Eu cuido de você, papai. Por favor, não morra, papai. Não morra, mamãe. Né? As crianças veem notícias, eles escutam, eles sentem a energia do campo. Tá bom, querida? Então, tentar verificar como está para você aqui. E a coisa que eu falo para todos os meus clientes é: você, mamãe, coloque atrás de você, do seu lado direito, seu pai. E do lado esquerdo, sua mãe, atrás de você. Sem julgamento. Seu papai e sua mamãe. Você tem uma história, né? Você tem os seus antepassados. Coloque atrás de você para você lidar um pouco com esse medo. Porque o medo da morte foi muito presente na tua família. E ele perdura durante um tempo muito grande no contexto familiar. Então, mas já passou, já passou. Mas o campo, ele é atemporal. Ele permanece durante muito tempo ainda, em ressonância à morte, à dor, à perda, ao afastamento. Então, essa criança está conectada com isso ainda. E se para você ainda está assustador essa pandemia, as possibilidades de perda de amigos, em geral, coisa e tal, aí essa criança está conectada com isso. Por isso ela fica assustada. E ela quer ficar o quê? Te proteger. Ela quer segurar a mamãe. E aí ela faz esse movimento,
tá bom? Tenta verificar se você consegue primeiro cuidar de você, fazendo esse movimento, com seu pai, com sua mãe atrás de você, um dia, 2 dias, vai indo, e você vai começar a se conectar com a sua força, tá? Para depois a criança sentir. E se tem papai, né, se tem seu marido, né, diga para ele, papai cuida de você, papai cuida de mim, papai cuida de mim, né? O seu pai cuida de mim, ele é meu marido, ele é o meu homem, ele cuida de mim, não se preocupe, tá tudo certo, mamãe dá conta, mamãe é adulta, só os adultos conseguem fazer esse movimento. Quando você tá com a sua criança na frente, todos nós temos o lado criança e o lado adulto. E aí a gente faz o que? Geralmente manda as crianças para frente. As crianças inconsciente, né? A nossa criança vai na frente. E a nossa criança, muitas vezes tá cheia de traumas que adquiriu lá na infância. Agora tu pensa, essa nossa criança gerenciando nossas dificuldades, nossos problemas, os nossos desafios. O que essa criança vai fazer com esses desafios que estão por aí? Né? Aí a gente olha para uma pessoa e diz assim, nossa, botou o pé pelas mãos. Aí eu pergunto, quem foi que fez isso? Foi você, adulto ou sua criança? E logo vem, né? A criança, né? Então a gente tem que ficar atento quem está gerenciando para poder sair para a solução, ok? Mais alguma? Espero ter respondido, querida. Mais alguma pergunta? Não, só para a gente encerrar, né? Que já vai vencer o nosso tempo aqui. Isso que você falou é muito importante, né, Lucimara, de a gente verificar como a gente está, né? Porque quando você falou como que tá a posição dos pais, como tá pra gente, às vezes está pesado e a gente não se deu conta, né? E aí, às vezes, os nossos filhos fazem esse movimento por nós, sendo que eles não dão conta e nós somos adultos, né? E a gente não sabe. Uma mãe conversava comigo um pouquinho antes da live e ela disse, a minha filha faz para chamar atenção. E aí vem a resposta, né? É porque como tá para mim? Né? Ela disse, às vezes eu não conseguia chamar atenção porque estava difícil para mim também. Eu disse, pois é. Então, como tá para você, né? Essa, eu acho que é uma chave pra gente, né, Lucimara? Às vezes a gente se esquece. Como tá pra gente? Se tá pesado também, é fazer essa fala que você ensinou agora, né? Dizer para a criança que a gente é adulta, que a gente dá conta, que a gente consegue e que tá tudo bem, né? E que vai ficar tudo bem. A criança, ela pode até ser pequena, mas a alma dela entende muito, né? E por isso que essa fala é tão importante. Primeiro verificar para nós e depois conseguir trazer essa fala para a criança, né? Isso é maravilhoso. Aquele profissional, profissional não, aquela pessoa que não consegue lidar, que está pesado demais, busque ajuda profissional. Busque pessoas que possam cuidar de você, né? Porque senão não tem como nós ficar sozinhos. É um movimento, um período que nós estamos passando muito difícil, muito novo para todo mundo, muito pesado. Nós estamos vivendo a extinção da espécie humana, quando veio assim, foi um impacto muito grande. Nós estamos lidando com a vida e morte. Vida, morte, vida, morte. E isso é assustador para todos nós. Então, olhe, lembra aquilo que eu falei? Se conecte com isso. Eu estou com medo. Eu estou apavorado. Eu estou triste. Sim, eu vou chorar. Chore. Chore. Se escabele, grite. Mas olhe para frente e vá buscar ajuda se não conseguir sair disso. Não seja orgulhoso. Não seja arrogante. Eu vou dar conta. Não, isso é arrogância. Só os humildes conseguem sair para o novo, conseguem olhar e se permitir. Eu preciso de ajuda. E aí tem vários profissionais, até gratuito, para poder nos ajudar. Né? É verdade. É verdade, Lucimara. Deixa eu fazer aqui só a última fala para a gente encerrar aqui, então. Ajuda psicológica para esses pais é fundamental para poder dar conta. É isso mesmo, Ivana. Muito obrigada pela sua contribuição, querida.
Lucimara, quero te agradecer, o assunto tá tão gostoso, né? Não dá vontade de parar mais. Mas eu queria te agradecer muito, né, por todas essas dicas. A live vai ficar salva aqui para quem quiser assistir depois, mais tarde. Tem o meu perfil e o perfil da Lucimara aqui em cima, você vai ver os dois perfis ali. Então, você que entrou, que não segue a Lucimara, que não me segue, pode clicar aqui nos dois perfis e começar a seguir, que assim você vai ter as dicas da Lucimara sempre, vai ter as dicas no meu perfil daquilo que eu trabalho com casais. Então, você vai poder ter essas informações aí. E te agradecer, Lucimara, por todas essas dicas que você trouxe. Já me deu várias ideias. Vou salvar a live e vou assistir depois, porque eu quero colocar no papelzinho para fazer um pouquinho mais aí com as minhas filhas. Porque nós, enquanto família, merecemos, né? Elas merecem, mas nós também, para a gente levar esse nosso movimento de uma forma muito mais leve, para a gente poder verificar em nós de como está isso, né? Para que a gente possa caminhar para o mais e ter essa certeza que quando você finalizou ali as dicas, você disse, ter a certeza de que vai passar. Pois é, a gente está vivendo um novo, mas a certeza de que vai passar, né? A esperança no nosso coração de que a gente vai ter que lidar com isso há mais tempo, mas que a gente vai se adaptando, vai se reformulando e a gente vai fazer ainda desse lugar um lugar melhor para a gente viver, tenho certeza disso, né? Essa certeza no nosso coração faz a gente caminhar para o mais. Então, muito obrigado de coração, assim, estava com tanta saudade de te ouvir falar um pouquinho, que gostoso, não queria nem mais abrir minha boca. Bom, que bom. Podemos fazer mais algumas lives, né? Com certeza, vamos marcar outros assuntos, outros temas, porque tem temas maravilhosos aí para a gente lidar, né? E quem sabe a gente já deixa aí quase pré-agendado uma possível aí para trazer alguma coisa desse livro que você indicou para a gente também, Olhando a Alma para a Alma das Crianças. Então a gente vai poder falar um pouquinho mais e as pessoas poderem aproveitar mais aí esse seu conhecimento, né? Muito obrigada, tá? Gratidão. Eu também agradeço muito. Sempre é bom estar conectado com os nossos conhecimentos, com a nossa maneira de ajudar, de contribuição. Eu espero ter sido contribuição para vocês. Muito. E vocês, com certeza, foram para mim, estão sendo para mim, nesse momento que para mim também é novo. Isso, para todos nós. É verdade. Então, ó, um beijão bem carinhoso no seu coração e um beijo para todos que estiveram aqui conosco também. Até mais. Eu vi vários amigos aqui. Eu vi bastante gente sua entrando aqui também. Obrigada, Lucimara. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.